Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI da Câmara decide ouvir presidente da Rio Tour e representantes de empresas que participaram do leilão dos camarotes da Prefeitura na Sapucaí. Há necessidade de escutarmos não só as empresas que participaram, mas também o assessor-chefe do gabinete do prefeito Crivella. Comissão de Transportes reúne taxistas para discutir impacto dos aplicativos de transporte de passageiros no trânsito da cidade. A comissão trabalha de forma imparcial, não estamos contra nenhum grupo nem a favor de outro. O que a gente está a favor é da cidade. E o Museu Nacional apresenta peças egípcias recuperadas do incêndio do ano passado. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição com informações da CPI dos camarotes, que se reuniu nesta terça-feira e definiu um cronograma de depoimentos. Vão ser chamados para prestar esclarecimentos o presidente da Rio Tour e das empresas participantes de licitações. A CPI investiga supostas irregularidades no leilão de 2 camarotes da Prefeitura na Sapucaí. Os parlamentares se reuniram para definir os próximos passos da comissão. O próximo encontro da CPI está marcado para o dia 15 de maio. Os parlamentares convidaram os representantes das empresas que participaram da licitação do Setor 9 na Sapucaí nesse ano. A CPI convocou as empresas que ganharam o leilão, né, dos camarotes da Prefeitura. A ideia também, nós convidamos, é trazer também aqueles que participaram, mas que não apresentaram nenhum lance, o que foi algo estranho, que merece, né, entender o porquê disso, uma vez que chegou no menor valor possível esperado no edital. Então não faz muito sentido e daí a necessidade de conversar com todas as empresas que participaram desse processo. Os parlamentares definiram um calendário com os próximos depoimentos. Dia 28 de maio é a vez de Isaías Avarize, assessor-chefe do prefeito Marcelo Crivella. Dia 29 será Ailton Cardoso, chefe de gabinete do prefeito. No dia 5 de junho, Vitor Rosa Travancas, coordenador de captação de recursos, e Ine Vargas, coordenadora do INEA, se apresentam à CPI. Já no dia 11 de junho, Sabrina Maia e Washington Hélio Maia, representantes da empresa Caviar Festas e Eventos, vão prestar depoimentos. Dia 18 está reservado para Denise Guimarães, pregoeira da Rio Tour. E no dia 25, Marcelo Alves, presidente da Rio Tour. Estamos fazendo todas as convocações necessárias, os convites, né, para que aqueles envolvidos nas vendas dos camarotes, são diversos camarotes ligados à administração Crivella, que foram vendidos bem em cima do carnaval, faltando pouquíssimo tempo já para a realização, em cima de processos estranhos que fogem à normalidade, ou seja, colocando, né, o edital ser publicado no Diário Oficial um dia e logo no primeiro dia útil seguinte já a realização do leilão. Então é isso que está sendo analisado, investigado pela CPI, porque são procedimentos que podem ter causado prejuízos aos cofres públicos municipais. A CPI foi criada para investigar o leilão de 2 camarotes da Prefeitura na Sapucaí. Um deles é o Setor 9, um dos principais da avenida. O lance mínimo era de R$500 mil, mas ele rendeu apenas R$125 mil aos cofres públicos.
Esse mesmo espaço rendeu 300 mil em 2018. Pela primeira vez há uma segunda quebra de valores, né? Eram 500 mil num primeiro momento em todas as licitações anteriores, com uma única possibilidade de quebra de 50%, e eles inovaram agora, nesse carnaval, uma segunda quebra de mais 50%. Então, um camarote que poderia chegar, no mínimo, a 225 mil, chegou a 250 mil, chegou a 125. E, por incrível que pareça, mesmo tendo apresentado o valor mínimo, ninguém colocou nem 50 centavos para ganhar essa licitação, quando eram 3 equipes, 3 concorrentes de um mesmo camarote. Na última sessão, os parlamentares ouviram Alexandre Gonçalves de Souza, presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura. Ele divulgou uma troca de conversas com Isaías Avarizi, assessor-chefe do prefeito Marcelo Crivella. O jornal O Globo divulgou com exclusividade o conteúdo dessas mensagens. Em dado momento, Isaías solicita um modelo de licitação do camarote. Em outro, ele escreve que um rapaz vai participar. Alexandre responde que ninguém ainda tinha aparecido. É um ponto central porque demonstrou que o assessor-chefe, né, do gabinete do prefeito Crivella, ele estava completamente ciente de quem iria participar do processo e mais, a estratégia que seria adotado, né, pelo interessado para dar o lance no leilão, né? E isso chamou muita atenção, até porque ele já havia dado declarações à imprensa que não teria nenhum conhecimento dos que participaram justamente desse processo. Então há necessidade de escutarmos não só as empresas que participaram, mas também o assessor-chefe do gabinete do prefeito Crivella. Além do setor 9, a prefeitura negociou o paddock por R$ 22.500. Esse valor é o equivalente à venda de 18 ingressos no espaço. O paddock com um camarote de R$ 22.500 é um valor muito baixo. Eles falam que haveria a possibilidade de vender até R$ 10.000, mas isso me parece ser uma piada quando você vende um camarote no carnaval por 10, por 20, por 30, por 50. Basta multiplicar o valor do que você arrecada com a venda dos ingressos. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares votaram vários projetos de lei em primeira e segunda discussão. Entre os projetos aprovados em segunda discussão estão o projeto de lei de autoria do vereador Zico, que institui a campanha permanente de conscientização que obriga os empresários que comercializam veículos a informar ao comprador o histórico do veículo, e o projeto de lei de autoria do vereador Renato Cinco, que regulamenta o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social para o município. O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social é importante sobre vários aspectos, mas depois das tragédias, das chuvas que nós vivemos esse ano no Rio de Janeiro, eu queria focar aí. A gente vive tragédias porque a nossa cidade não tem um planejamento das moradias. Esse é um instrumento, né, urbanístico que a Câmara Municipal está devendo desde a promulgação da Constituição de 88, da Lei Orgânica do Município, do Estatuto das Cidades. São muitas décadas em que esse plano deveria ter sido regulamentado. Agora a Prefeitura, assim que ele for sancionado, vai ter um ano para apresentar pela primeira vez na nossa cidade um plano municipal de habitação. O projeto de lei de autoria do vereador professor Adalmir, que dispõe da implantação de código QR em todas as placas de obras públicas municipais, também foi aprovado em segunda discussão. O projeto QR Code foi elaborado pelo nosso gabinete com a ideia de trazer uma transparência para o povo carioca. O projeto foi aprovado em segunda e hoje está indo para o prefeito para ele sancionar ou não essa lei. Espero que o prefeito sancione essa lei para que a gente tenha uma transparência maior. Qualquer um que tenha um celular com uma câmera poderá escanear o QR Code e ter as devidas informações
relacionadas a prazo e o valor da obra. Outro projeto de lei também aprovado em segunda discussão é de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que assegura a matrícula nas escolas públicas municipais aos dependentes legais dos servidores da área da saúde. O profissional da saúde ele tem um horário diferenciado. Trabalha em regime de plantão, muitas vezes 24 horas, muitas vezes é chamado na sua unidade fora do seu horário. Então, o profissional da saúde ele tem uma composição diferenciada do seu horário de trabalho. E é isso que nós queremos reconhecer. Nós não queremos aqui tirar o direito de ninguém. O que nós queremos é reconhecer o profissional da saúde como um contrato diferente daquele funcionário que trabalha no horário regular. Também não queremos retirar a vaga de quem já está matriculado ou que vai matricular próximo à sua residência. Direito de todos, não queremos retirar. O que nós queremos é a criação, a maneira que seja operacionalizado isso para que o funcionário da saúde consiga, então, esse direito estabelecido hoje aqui na Câmara Municipal. Em primeira discussão foram aprovados os seguintes projetos. Projeto de lei do vereador Marcelo Siciliano, que cria e delimita a área para a prática de esportes náuticos em parte da Lagoa da Tijuca. E o projeto de lei do vereador Ítalo Ciba, que tomba por interesse social, esportivo e de lazer o campo de futebol Ícaro Campos, no bairro de Magalhães Bastos. E você vai ver no próximo bloco. 27 peças egípcias são recuperadas do incêndio que destruiu o acervo do Museu Nacional. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A Comissão de Transportes da Câmara do Rio ouviu representantes de várias entidades de taxistas. Em discussão, o impacto dos aplicativos de transporte de passageiros no trânsito da cidade. A Comissão de Transporte e Trânsito prepara um estudo sobre a mobilidade no município do Rio. Para isso, contratou a COP, órgão da Universidade Federal do Rio, que quer saber o impacto que os carros de aplicativo provocam nas ruas da capital. De acordo com o professor que coordena a pesquisa, o trabalho foi prejudicado por causa da demora na entrega de dados públicos e também porque as empresas de aplicativo de transporte não forneceram nenhuma informação. Um problema, que a gente está enfrentando, mas a gente está avançando no estudo assim mesmo. Mas isso realmente prejudica bastante aí o trabalho e a transparência das informações desse tipo de transporte na cidade. Já se passaram praticamente 60 dias e essas empresas não repassaram as informações, e o que a comissão vai fazer é provocar o Ministério Público porque não pode, essas empresas não podem omitir dados. A gente cobra a Secretaria Municipal de Transporte que não tem os dados porque dizem que essas empresas também não repassam. E aí, onde é que isso vai parar? Representantes de várias associações de taxistas também participaram do encontro. Eles decidiram partir para o ataque aos aplicativos de transporte. Afirmaram que os aplicativos ajudaram a piorar muito o trânsito no Rio e pediram aos vereadores regulamentação para que esses aplicativos de transporte continuem funcionando no Rio. Nós podemos restringir algumas ruas, alguns horários. Nós precisamos fazer a cidade ser sustentável. Fabiano Santana disse ainda que a concorrência com os aplicativos está trazendo muitas perdas para os taxistas. Nossos ganhos financeiros caíram em torno de 50% e foram mandados embora das cooperativas algo em torno de 60% no que diz respeito a empregados, que nós temos aproximadamente mais de 300 cooperativas, muitas delas empregam pessoas, empregos mesmo de carteira assinada, e muitos deles mandaram gente embora, porque quando cai a demanda, você começa a mandar embora o telefonista, manda embora o prancheteiro, manda embora a menina do cafezinho, quem faz a limpeza da sede. Então, são empregos, esses sim, empregos que não voltam mais. Vereadores que participaram da audiência prometeram buscar um equilíbrio da situação. No início, o taxista queria até que acabasse o Uber, mas a questão chegou a um ponto
tão triste que hoje o taxista, o que ele só quer é que regulamente o Uber. E a gente vai esperar que realmente com isso a gente consiga resolver essa questão do Uber e do táxi, para dar fim realmente a isso. O presidente da Comissão de Transporte e Trânsito disse que o estudo que a COP está fazendo vai servir de base para o projeto que tramita na Câmara e promete regulamentar o trabalho dos aplicativos de transporte na capital. Quero deixar claro aqui que a comissão trabalha de forma imparcial, não estamos contra nenhum grupo nem a favor de outro. O que a gente está a favor é da cidade, porque do jeito que está, não tem condições, né? A cada dia que passa, o trânsito está ficando mais complicado, a prefeitura, o executivo precisa regulamentar, principalmente essa questão dos aplicativos, e esse estudo vai dar base para a Secretaria Municipal de Transporte e também para o executivo para regulamentar, e vai ter muito mais informações. Lei aprovada na Câmara do Rio cria espaços de lazer e recreação infantil na Praia do Recreio. Projeto de lei concede prioridade de vagas nas escolas municipais a filhos de pessoas com deficiência ou maiores de 60 anos. Proposta em tramitação permite que empresas façam manutenção nas calçadas em troca de veiculação de propagandas. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao padre Manuel de Oliveira Manangão. Peças inéditas da coleção egípcia do Museu Nacional foram recuperadas do incêndio que atingiu o acervo da instituição no ano passado. A previsão é de que mais peças sejam resgatadas até o fim dos trabalhos de recuperação previsto para setembro. O acervo é de 2.800 anos. A coleção egípcia possui 200 peças. Dessas, 27 foram resgatadas e recuperadas por uma equipe de pesquisadores. Entre os destaques estão os amuletos de uma múmia que teve seu caixão queimado durante o incêndio no museu. A coleção egípcia do Museu Nacional é de grande relevância para a arqueologia de Tebas, cidade do Antigo Egito e considerada pela Unesco como patrimônio mundial. A expectativa dos pesquisadores é de encontrarem um número ainda maior de peças dessa coleção. A previsão é de que os trabalhos de resgate do acervo durem até setembro. O diretor do museu ressaltou o empenho diário dos profissionais que estão envolvidos com os trabalhos. Ele ainda afirmou que um dos maiores obstáculos continua sendo a falta de recursos. R$1 milhão, esse é o valor emergencial necessário para que o trabalho realizado por pesquisadores, alunos e colaboradores não pare. Segundo o diretor do museu, a ajuda do MEC nesse momento é fundamental. Sem o Ministério de Educação, nós não vamos conseguir reconstruir o Museu Nacional. E esse protagonismo do MEC é algo que a gente procura colocar para o próprio Ministério. A gente já solicitou, tanto para o ministro passado, como estamos solicitando para o ministro atual, uma audiência onde a gente possa mostrar o que a gente está fazendo. Mostrar, porque nós temos a convicção de que uma vez que o governo se intere da nossa atividade, eles certamente serão os primeiros a procurar nos auxiliar. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.